Olá, pessoal. Então, continuando, deixa eu criar um novo. Agora a gente vai usar aquela base de dados de compras, né, que foi disponibilizada inclusive no Classroom, para tentarmos encontrar regras de associação entre vendas de produtos. O primeiro passo é importar nossa base de dados, já que ele não faz parte dos exemplos disponibilizados pela ferramenta. Então, eu vou importar aqui, né, o arquivo do Excel, nosso banco de dados que está local, né? Agora ele está na área de trabalho. Ele foi importado aqui, essa planilha compras, que está disponível lá no Classroom. Então, Next, aqui nós temos nossa planilha, lembrando que, né, o 1 e o 0 representa comprou ou não comprou, né, cada um dos produtos. Já já a gente passa um pouco mais pela nossa base de dados, né? Então, Next e Finish. Vamos guardá-lo no nosso repositório local como dados de compras. Finish. Pois bem, então aqui nossa base de dados. Então, o 1 e o 0 representa se comprou ou não comprou. Cada linha é destinada a uma compra de um cliente. Então, o cliente que comprou camisa social, esse primeiro cliente também comprou uma calça social e comprou um sapato. O cliente número 18, né? Ele comprou uma bermuda e só bermuda, né? Teve cliente que comprou bermuda e sandália e assim vai, tá? Então, vamos fazer nosso projeto. Por conta disso, o primeiro passo a gente tem em mente qual o nosso objetivo, né? A estrutura de dados nós já temos. Note que cada coluna representa um produto. Ah, professor, mas no banco de dados não vai estar assim. Vai ter as tuplas de compras. Então, como é que a gente faz? Não, isso aqui tudo é fruto de pré-processamento. Alguém precisou gerar essa tabela. Lembrando que a gente só minera uma única tabela. Ah, e se os dados estiverem espalhados em mais de uma tabela? Para isso serve join, né? Servem selects que a gente pode fazer para construir uma tabela, exporta na forma de uma tabela ou uma planilha e minera, tá? Pode ser inclusive uma tabela lá no próprio SGBD, no MySQL, no Postgre, no SQL Server, Oracle, qualquer SGBD, tá? Então, tá aqui nosso projeto. Então, o primeiro passo é importar o banco de dados, né? Incorporar o nosso banco de dados aqui de compras no nosso projeto. E nós queremos usar regras de associação. Já está estruturado como nós desejamos, em colunas. Só que tem um porém. Regras de associação, a gente vai primeiro calcular, digamos assim, o peso das associações entre esses campos, né? E o algoritmo que nós vamos usar, ele precisa de dados binomiais, né? Dados verdadeiro e falso. E aqui a gente tem 1 e 0. Então tem um problema, né? Então nós temos esses dados, né? Precisamos tratar para fazer um pré-processamento, um passo a mais nesse pré-processamento de acordo com o que espera nosso algoritmo. Então, o FP Growth, ele é um algoritmo a priori, né, como nós vimos, só que ele espera dados binomiais, dados booleanos, digamos assim, no caso dele, e a gente tem a saída aqui que está dados inteiros, né? Pelo menos é o que ele, inclusive ele já está reclamando aqui disso daí, né? Vamos pedir a saída da frequência, né? A frequência de associações, digamos assim, que é o que ele calcula, né? Mas primeiro a gente vai ter que resolver esse problema aqui. Se a gente tentar rodar, ele vai reclamar, né? Então, ó, non-nominal attribute. Então tem algum problema aqui. Então, nós precisamos, né, nós vamos ativar aqui o Wisdom Crowds, né? Então, activate. Então, nós percebemos que quando o computador está conectado na internet, há inclusive sugestões, né? Eu esqueci de ativar isso daí na construção do modelo anterior para mostrar esse recurso. Agora, esse recurso só existe enquanto está conectado na internet. Tá? É baseado na, no percentual de utilização do,
das pessoas que compartilham seus projetos na internet. Tá? Ele diz, olha, provavelmente criar regras de associação a partir dessa frequência de associações. Então ele já está dizendo, olha, você vai precisar, tem 92% de chance de você precisar desse cara. Mas ele também disse, olha, tem 57% de chance de você usar numerical to binomial. Por quê? Porque você tem dados numéricos, geralmente quem tem um banco de dados com dados numéricos e usa o FP Growth, precisa converter. Né? E é justamente esse que nós precisamos agora. Né? Então, numerical to binomial, e aí a gente vai fazer essa conversão antes. Lembrando daquela dica que nós descobrimos juntos aí na última aula, né? Pedir para arranjar automaticamente, ficar mais visualmente agradável. Né? Então aqui nós já podemos rodar, né? E nós temos aqui a frequência, digamos assim, de associação. Né? Cliente, blusa, cliente. Então esse cliente, note, esse cliente está gerando muito ruído. Cliente, que é uma coluna que simplesmente identifica o cliente, está sendo interpretado na associação como um produto. Então a gente pode muito bem e deve fazer aquela triagem que nós já vimos como fazer, né? Select Attributes. Então, Select Attributes tem que ser feito, né, antes de entrar no FP Growth. Pode ser logo antes do Numerical to Binomial ou também pode ser depois. Né? Tanto faz. A ordem não vai interferir nesse caso. Tá? Mas precisa ser feito. Então, Select Attributes tem que excluir o cliente. Então, eu vou excluir um atributo e o atributo cliente não é um produto. Ele está gerando ruído. Vamos organizar novamente e executar. Pronto, agora está mais coerente. Tá? Então, seguindo a estatística, nós vamos precisar agora criar uma árvore de associação. Então, a frequência ela vai ser não exibida de cara, mas ela vai ser usada para criar, identificar regras de associação, e essas regras eu quero enxergar. Eu quero visualizar justamente as regras de associação. E aí ele disse, opa, nenhuma regra foi gerada. Por quê? Vocês lembram que a gente viu na aula que a gente tem, digamos assim, alguns critérios para gerar a regra de associação. Né? Alguns pré-requisitos que precisam ser configurados. Né? Então a gente está sendo muito exigente para a criação das regras de associação. Se a gente olhar aqui, né, clicar no componente e olhar, né, o que nos espera, a gente vê que tem, na verdade, uma exigência de 80%. Nós colocamos. Essa exigência de 80% é muito grande. Então a gente pode brincar com isso daí, vamos reduzir para 50%. Né? Então o critério aqui está na confiança. Então será que 50% é pouco? Mas aí a gente, a partir da nossa base de dados, a gente organizou e agora a gente tem algumas regras de associação. Tá? Olha, quem comprou calça social comprou sapato. É uma confiança de 60%. Quem comprou tênis comprou blusa. Uma confiança de 66%. Quem comprou camisa social comprou sapato, 75%. Sandália, quem comprou sandália comprou bermuda. Olha, 100%. Né? Então, aí a gente tem nossas regras, né, de associação. Lembrando que suporte, ele é a proporção em relação ao todo. Então, para gerar essa regra, eu me baseei em quais tuplas? Em quem comprou, quem comprou calça e camisa também comprou sapato. Mas quantas pessoas compraram calça, camisa e sapato? 10 pessoas. E meu universo é de quanto? Meu universo é de 100. Então, eu estou me baseando num suporte de 10%. Percebe? Então, note que o suporte não precisa ser tão alto, né? Porque muitas vezes é um percentual pequeno das pessoas que compram só aqueles produtos. Esse suporte é menor quando eu tenho mais produtos a oferecer.
Percebe? Um supermercado, por exemplo, vai ter suporte de 10%, de 5%, de 2%, muitas vezes, porque ele tem uma diversidade de produtos, né? Agora, né, a confiança é importante a gente ter uma confiança não tão baixa, né, para poder não chatear o cliente. Você quer isso? Você quer isso? Ele, não, não, não. Então, realmente, vamos, né, só oferecer quando a confiança for alta. E a gente precisa chamar a atenção aqui de, além do suporte e da confiança, a gente precisa chamar a atenção também do lift, tá? Então, o lift é um atributo que eu queria, né, deixar claro. Ele é um atributo que explica, digamos assim, a relevância dessa associação. Em outras palavras, é um atributo que tem como valor de referência o número 1. Quanto maior for de 1, maior é a associação positiva. Então, nesse caso daqui, ó, tem uma associação de 0,8, né? Afeta, é uma associação positiva, né? Não é tanto, mas é uma associação positiva. Já no caso da sandália e da bermuda, é uma associação extremamente positiva. Esse valor pode também ser menor que 1, pode chegar a 0 ou até ser menor que 0, pode até ser negativo. Tá? Então, nesse caso daqui, quanto menor de 1 for o valor de lift, há uma associação relevante, mas é uma associação inversa. Então, se a associação aqui fosse negativa, no lugar de 3 fosse menos 3, a gente diria que quem compra sandália não vai de jeito nenhum comprar bermuda. É uma associação negativa, percebe? Então, também é uma informação útil para gerar a incompatibilidade de produtos que nós temos, né? Então, é a rejeição, né? É importante. Quem compra isso rejeita aquilo outro, tá? Então, é também uma informação, um achado do nosso banco de dados. Valeu, pessoal. É isso aí.